Olá, meus amigos, paz seja convosco. Amém, queridos? Hoje eu quero falar de um assunto que tem sido, ao longo dos anos, polêmica, entre homens e mulheres. De quem é maior culpa por ter entrado o pecado no mundo? Vamos entrar nesse assunto já já. Antes, porém, quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Quero pedir para que você se inscreva, que você ative o sino de notificações, que você deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe as nossas mensagens em todos os seus grupos de Facebook, WhatsApp, com seus grupos familiares, enfim, distribua os nossos vídeos. Pois bem, irmãos, vamos entrar então nesse assunto. Em Gênesis, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 15, Deus ele forma o homem, Deus ele forma e coloca o homem no jardim do Éden. Versículo 16 e 17, Deus dá uma ordem direta para o homem com respeito à árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que estava no meio do jardim, para que dela o homem não comesse, para que nela o homem não tocasse, para que não fosse conhecedor do bem e do mal. Porque o dia que ele desobedecesse, segundo a palavra de Deus, o homem morreria. Então, no versículo 18, do 18 ao 25, Deus forma a mulher. Deus forma a mulher, vem e entrega o homem no jardim como uma auxiliadora, como uma ajudadora, uma adjuntora. Pois bem, mas quando Deus forma a mulher, a ordem já tinha sido dada ao guardião do jardim, aquele que seria o responsável pelo jardim, o homem. Pois bem, já no capítulo 3 vem a queda do homem. É onde o homem desobedece a Deus, vindo cair em tentação. Não é verdade? No versículo 6, a mulher ela é seduzida pela serpente, e no versículo 6, a mulher come do fruto e leva e oferece ao seu marido. Mas tem algo muito interessante aqui. Quando a mulher ela come do fruto, não acontece nada. Quando ela dá ao seu marido e o seu marido come, no versículo 7 é que os olhos deles são abertos, porque o pecado entra, então eles passam a ser conhecedores do mal também, do bem e do mal. Então, preste atenção nos detalhes dessa história. Enquanto a mulher é seduzida pela serpente e ela come do fruto, nada acontece. Quando o homem que era o responsável e quem recebeu a ordem direta de Deus para que do fruto não comesse, é que o pecado entra. Por quê? Porque Deus ele trabalha com hierarquia. Deus ele trabalha respeitando esse princípio, o princípio hierárquico. E a ordem tinha sido dada ao homem. Pois bem, se quando a mulher come do fruto, vem e oferece ao seu marido, ele freia, se ele tivesse freado a sua mulher, se ele tivesse chamado a atenção e assim intercedido por ela, a história seria outra. Se o homem não tivesse compactuado com o pecado, não tivesse sido seduzido, se deixado seduzir, a história certamente seria outra. E nós podemos enxergar isso até mesmo quando Deus chama tanto a serpente, quanto a mulher, quanto ao homem à responsabilidade, nós podemos ver. Como que nós podemos ver isso? No versículo 14, a sentença dada à serpente não envolve, ou envolve apenas a serpente. Você será maldita entre todos os animais, rastejará sobre o seu ventre,
comerá o pó da terra. Veja bem, a sua sentença diz respeito a si mesmo. Assim como também a sentença da mulher. E Deus apenas cria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. Porque no versículo 16, Deus dá a sentença à mulher: multiplicarei as dores do seu parto, o seu desejo será para o seu marido, e colocarei inimizade entre você e a serpente. Você vai pisar na sua cabeça, ela vai morder o seu calcanhar. Presta atenção nisso daqui. A sentença da serpente diz respeito a ela. A sentença da mulher diz respeito a ela. Mas no versículo 17 até o 19, quando Deus chama o homem à responsabilidade para dar a sentença pelo seu erro, aí a história já muda de figura. Por que a história muda de figura? Porque a sentença do homem, a sentença de Adão, não diz mais respeito somente a ele, porque ele era o responsável por tudo. A sentença diz respeito a ele, a toda a terra e a toda a criação. Você veja bem as palavras: maldita é a terra por sua causa. Interessante, né? Mas não foi a mulher quem pecou primeiro? Não foi a mulher quem comeu primeiro e deu? Mas quem era o responsável era Adão. Quem era o responsável por cuidar tanto do jardim como da mulher era o homem. Por isso que a sua sentença diz respeito a toda a criação. Maldita é a terra por sua causa. Ela te produzirá abrolhos, né? Do suor do seu rosto comerás. Ou seja, Adão, a terra não vai mais te dar o fruto de boa vontade como ela faz. Até aqui. A partir de agora, você vai ter que suar. A terra não vai mais te dar o fruto de boa vontade. Adão, a terra foi amaldiçoada por causa do seu pecado. É por sua causa. Foi na sua responsabilidade, Adão. Em outras palavras, Deus dizendo que eu entreguei esse jardim. Adão, foi na sua responsabilidade que eu entreguei a sua mulher. Então, Adão, não adianta você vir me culpar ou culpar a sua mulher dizendo a mulher que o Senhor me deu, porque a responsabilidade é sua, ou era sua. Você amaldiçoou a terra. É uma palavra forte, é uma palavra pesada. Muitos vão discordar porque nós vivemos, nós somos muito machistas, né? A sociedade em si, principalmente nós aqui contemporâneos, somos dessa forma. Mas, irmãos, é isso. Não adianta querer fugir. A palavra é clara. A responsabilidade era do homem. Então, queridos irmãos, vamos parar de acusação. A mulher estava errada, ela pecou, ela errou, mas o homem também errou. O homem devia ter dito à sua mulher: não faça isso, o que é isso que você está fazendo? Nós não podemos comer desse fruto, nós não podemos, é ordem de Deus. Vem, Eva, eu tenho que orar por você, eu tenho que interceder a Deus por você. Mas não, ele foi atrás
comeu do fruto. E quando Deus o chama à responsabilidade, ele tenta se esquivar, culpando a Deus e culpando a mulher. Quando Deus chama a mulher à responsabilidade, dizendo: mulher, que é isso que tu fizeste? Ah, foi a serpente. Ou seja, ninguém assume a sua responsabilidade, ninguém assume nada. Transferimos a nossa responsabilidade para os outros. Aquilo que fizemos, queremos colocar a culpa no outro, quando na verdade somos nós os únicos culpados pelos nossos atos, irmãos. Não adianta eu querer justificar o meu erro culpando a provocação do outro ou colocando a responsabilidade daquilo que eu fiz, daquilo que eu pratiquei nas costas de alguém. Porque é isso que acontece nos dias de hoje, é isso que nós temos visto. Ah, mas eu pequei porque fulano me provocou, fulano falou isso, ou fez aquilo outro. Foi isso que gerou, toda ação gera uma reação. Então ele fez isso comigo, eu fiz aquilo outro, mas eu não tive culpa. A culpa é sua sim. Vamos assumir, vamos reconhecer que pecamos, reconhecer que erramos. Só assim Deus poderá trabalhar no nosso caráter e nos transformar. Veja bem como foi com Davi, que errou, que pecou feio, que fez algo horrendo aos nossos olhos. Mas a Bíblia está dizendo que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mesmo com toda a maldade que Davi praticou contra Urias e contra sua família. Mas você sabe algo que eu vejo diferente em Davi? É que quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele não culpou ninguém. Quando Natã vem até a sua presença e conta para o rei uma história, Davi, um homem, recebe pessoas e ele tem centenas, muitas ovelhas. E tem um que só tem uma. Ao invés dele pegar uma de suas ovelhas e oferecer para os seus convidados, ele pega a ovelha daquele que só tinha uma e oferece aos seus convidados. Davi fala: esse homem precisa ser morto. E Natã então o confronta: esse homem é você, Davi, que tomou a mulher de Urias. Sabe qual foi a reação de Davi? Ele não culpou Batseba por estar tomando banho nua na piscina do palácio. Sabe o que Davi diz? Eu pequei. Eu pequei. É isso que nós precisamos, reconhecer o nosso pecado, reconhecer os nossos erros. E Davi chorou, e Davi se arrependeu. Nós precisamos de reconhecimento e arrependimento. Amém, queridos? Medite nessa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de compartilhar e deixar o seu like. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.